Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos em mais uma leitura diária e desta feita nós estaremos falando a respeito da lição de número 10, que fala sobre o papel do Espírito Santo na batalha espiritual. E a referência desta leitura, desta quinta-feira, se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu gostaria de voltar um pouco antes aqui na história. E nós vamos ver que Saul ele reinava sobre Israel e chega um determinado momento que pelo seu pecado de rebelião a Deus, Deus ele vai rejeitar Saul. E o início desse capítulo, inclusive, começa com o Senhor falando para Samuel: até quando você vai ter piedade de Saul, havendo eu rejeitado? E então o Senhor manda Samuel ungir um novo rei sobre Israel. E Samuel se dirige ali à casa de Davi, e nós veremos aqui no texto sagrado que ao chegar ali, começa a passar os irmãos de Davi, é uma história bastante conhecida, e então o profeta pergunta para Jessé, né? Você tem mais filhos? São só esses? E aí ele vai responder que tem um menor que está lá no campo, cuidando das ovelhas. E Davi é chamado e Deus fala com o profeta Samuel que era ele que era para ser ungido como rei sobre Israel. E aí nós chegamos no versículo que fala sobre o fato de Samuel ter ungido a Davi e Davi recebido o Espírito Santo do Senhor. Quando nós olhamos para o contexto das escrituras sagradas, quando um homem ele era ungido, como Davi foi ungido, isso simbolizava uma separação. Ele estava sendo separado para fazer um trabalho, para prestar um trabalho para o Senhor. E aqui Davi ele foi separado para que ele pudesse vir a reinar sobre Israel. E a unção na vida de Davi, ela representou também o Espírito do Senhor se apoderando de Davi. E é interessante que no versículo 14, nós já vamos deparar com a Bíblia nos dizendo que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E eu quero fazer um paralelo entre esses dois homens. Irmãos, quando nós olhamos para a vida de Davi, um homem simples, cuidador de ovelhas, ele foi ungido rei e Davi ele não se vangloriou, ele não se exaltou, na verdade ele demorou muitos anos para que ele pudesse assentar no trono e reinar sobre Israel. Mas Davi ele estava sendo capacitado, ele estava ali passando por um processo de capacitação para que ele pudesse fazer aquilo que o Senhor tinha planejado para a vida dele. E a partir do momento que Davi é ungido rei, que a Bíblia descreve que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, nós vamos ver que Davi venceu o gigante Golias. Davi ele venceu muitas dificuldades em sua vida, muitas batalhas. Davi ele se tornou um homem segundo o coração de Deus. E quando nós olhamos para Saul, rejeitado pelo Senhor, e o próximo versículo fala que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, nós vamos ver que daí em diante a vida de Saul vai se tornando um fracasso, até culminar na sua morte, até chegar um momento que ele dá um ponto final na sua vida. E isso traz para nós o que a lição ela vai estar trabalhando. É o Espírito Santo que nos capacita para a batalha espiritual, para nós enfrentarmos a batalha
contra o inimigo das nossas almas. É o Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para pregar o Evangelho, para realmente fazer com que a nossa vida venha ser uma carta lida, uma carta aberta para que as pessoas venham ver a pregação do Evangelho através da nossa vida. Para que quando nós venhamos louvar, pregar, falar, ensinar, seja que trabalho que nós estivermos fazendo para o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor esteja presente na nossa vida. E Davi, ele sabia muito bem a importância de ter a presença do Espírito Santo. Porque lá no livro de Salmos, é o próprio Davi quem escreve: não retires de mim o teu Santo Espírito. Ele diz que ele pode perder tudo nessa vida, mas ele não quer perder o Espírito Santo do Senhor. Porque um homem que perde a presença do Senhor, um homem que o Espírito do Senhor se retira dele, ele vai levar dali em diante uma vida de fracasso, de tribulações, uma vida de tormento. E ele corre o risco de perder até a sua própria salvação, de trazer condenação para a sua própria alma. Eu te convido, através desse vídeo, a você refletir na sua comunhão, na sua intimidade com o Espírito Santo do Senhor. E acredite, as batalhas espirituais que nós enfrentamos, elas só serão vencidas se nós estivermos com o Espírito Santo do Senhor presente na nossa vida, se nós tivermos comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que o Espírito Santo possa continuar fazendo morada em nossa vida, em nosso coração, possa continuar habitando no nosso meio. Que Deus abençoe os nossos pastores, os nossos irmãos comentaristas e também os irmãos que fazem a leitura e a você que assiste os vídeos aqui no canal da igreja. Que Deus abençoe vocês.